Ana correu pelas ruas molhadas de Lisboa, o telefone tremendo em sua mão. A mensagem da tia: o avô morreu. Funeral amanhã. Seu coração parou por um segundo, e então veio a raiva misturada com dor. O homem que a salvara da rua, que a criara como filha, a traíra no pior momento. Como ele pudera? Ela parou em frente ao prédio antigo no bairro Alto, ofegante, a chuva fina caindo como lágrimas que ela se recusava a derramar. Aos 18 anos, quando sua família a expulsara de casa por causa de Maria, o avô Manuel a acolhera sem perguntas. Aqui é seu lar agora, miúda, dissera ele com aquele sotaque alentejano rouco, os olhos azuis cheios de uma bondade que Ana nunca questionara. Mas nos últimos meses, tudo mudara. Ele a pressionara a endireitar-se, a deixar Maria, e quando ela se recusara, ele a denunciar a família conservadora, reacendendo o inferno que ela pensara ter escapado. Ana subiu as escadas do apartamento que dividia com Maria, o cheiro de café fresco a recebendo como um abraço. Maria estava na cozinha, os cabelos pretos curtos bagunçados, os olhos castanhos fixos no jornal. O que aconteceu? Perguntou ela, notando o rosto pálido de Ana. Meu avô morreu. E eu não sei se sinto alívio ou culpa. Maria se aproximou, envolvendo-a em um abraço apertado. Vamos juntas. Você não está sozinha nisso. No dia seguinte, o funeral na igreja de São Roque era um espetáculo de hipocrisia. A família de Ana, que a rejeitara anos atrás, estava lá em peso. A mãe, com o seu rosário apertado nas mãos, o pai com o terno impecável, os irmãos que fingiam não conhecê-la. Ana sentou-se no fundo, Maria ao seu lado, as mãos entrelaçadas escondidas sob o casaco. O padre falava de Manuel como um homem de fé inabalável, um pilar da comunidade. Ana mordia o lábio, lembrando das noites em que ele contava histórias do Alentejo, de como fugira da ditadura de Salazar para Lisboa, construindo uma vida modesta como carpinteiro. Ele a ensinara a consertar móveis, a valorizar o trabalho honesto, mas também a questionar as normas rígidas da sociedade portuguesa. Quando o caixão foi baixado, Ana sentiu um nó na garganta. Por que ele a traíra? Meses antes, durante um jantar tenso, Manuel descobrira uma foto delas duas beijando-se no telemóvel de Ana. Isso não é natural, Ana. Deus não aprova, dissera ele, a voz tremendo. Ela argumentara, chorara, mas ele insistira, pensa na tua família. Eles podem-te aceitar de volta se mudares. E então, sem aviso, ele contatara a mãe dela, revelando onde Ana morava e com quem. A mãe aparecera na porta, exigindo que ela cortasse essa loucura ou perdesse tudo. Maria apertou sua mão, trazendo-a de volta ao presente. Ele te amava, Ana. Talvez tenha sido medo. Mas Ana duvidava. O avô sempre fora conservador, frequentador assíduo da missa, votante do PSD. Em Portugal, onde o casamento gay era legal desde 2010, mas as mentalidades mudavam devagar, especialmente nas gerações mais velhas, ele representava o conflito que Ana vivia diariamente. Ela trabalhava como designer gráfica em uma agência no Chiado, onde colegas liberais a apoiavam, mas fora dali, o peso da tradição católica e das expectativas familiares a sufocava. Após o enterro, no cemitério dos prazeres, a tia aproximou-se. Ele deixou algo para ti, Ana. Venha à casa dele amanhã. Ana assentiu, o coração acelerado. O que mais ele poderia ter escondido? Naquela noite, em casa, ela e Maria conversaram até o amanhecer. Maria, professora de história em uma escola secundária, sempre fora a mais forte das duas. Crescera em uma família progressista no Porto, mas mudara-se para Lisboa por amor a Ana. A sociedade portuguesa ainda luta com isso, disse Maria. Lembra do referendo de 1998 sobre o aborto? Demorou anos para mudar. O mesmo com nós. Ana deitou a cabeça no ombro dela, sentindo calor familiar. Mas a dúvida corroía, e se o avô tivesse razão? E se sua escolha por Maria fosse egoísta, destruindo laços familiares? No trabalho, ela via casais heterossexuais com vidas normais, filhos, feriados com a família. Ela e Maria sonhavam com isso, mas o preço era alto.
Ana lembrava do dia em que se conheceram em uma manifestação pelo orgulho em 2020, durante a pandemia. Máscaras no rosto, bandeiras arco-íris tremulando, elas se esbarraram e conversaram horas sobre arte e política. Foi amor à primeira vista, mas também o início do caos. No dia seguinte, Ana foi à casa do avô em Alfama, o bairro labiríntico com fados e quando pelas ruas estreitas. A tia entregou uma caixa velha. Ele disse que era só para ti. Dentro, cartas, fotos antigas e um diário. Ana folheou, o coração batendo forte. As primeiras páginas contavam a juventude de Manuel no Alentejo, a perda da esposa jovem, a solidão. Mas então, entradas recentes, Ana é como a filha que nunca tive. Mas vejo o sofrimento dela. A família a rejeita por algo que não entendo. Deus, perdoa-me se erro. Ana parou, lágrimas nos olhos. Ele questionara. Mas por que traição? Continuou lendo, liguei para a mãe dela. Não para denunciar, mas para confrontá-los. Disse que se não aceitassem, eu a deserdaria. Ana piscou, confusa. Deserdaria? Ele não tinha nada. Ou tinha? A tia explicou, teu avô tinha uma poupança. Ele a deixou toda para ti, mas com uma condição que só o advogado sabe. A revelação a deixou atordoada. Manuel não a traíra por ódio, mas por uma tentativa desastrada de reconciliação? Ana saiu dali tremendo, ligando para Maria. Preciso te contar tudo. Mas no fundo a dúvida persistia, e se a condição fosse renunciar Maria? Ana sentou-se no sofá da casa do avô, a caixa aberta no colo, enquanto a tia preparava chá na cozinha minúscula. O cheiro de camomila misturava-se ao aroma de madeira velha, lembrando as tardes em que Manuel a ensinava a lixar móveis. Ele sempre falava de ti com orgulho, disse a tia, servindo as xícaras. Mas nos últimos tempos, preocupava-se. Dizia que a sociedade não era bondosa com bem, com escolhas como a tua. Ana engoliu em seco. Escolhas? Não é escolha, tia. É quem eu sou. A tia desviou o olhar, desconfortável. Em Portugal, apesar das leis progressistas, a adoção por casais do mesmo sexo desde 2016, as atitudes variavam. Nas grandes cidades como Lisboa, o arco-íris do orgulho enchia as ruas, mas em famílias tradicionais, o catolicismo ainda ditava regras. A tia, viúva devota, representava isso. Lê o diário todo, aconselhou ela. E vai ao advogado amanhã. Ana assentiu, pegando o diário e saindo para o ar fresco de Alfama. Caminhou pelas ruelas íngremes, o Tejo brilhando ao fundo, turistas tirando fotos dos azulejos. Ligou para Maria, há mais do que pensei. Ele tentou ajudar, mas bagunçou tudo. Maria, do outro lado, na escola onde lecionava, sussurrou, vem para casa. Discutimos isso juntas. Em casa, elas leram o diário à luz do abajur. Manuel descrevia sua luta interna, vi Ana feliz com Maria, mas lembro da Bíblia. Romanos 1, 26, 27. Mas Deus é amor, não? Falei com o padre, ele disse que é pecado. Mas ver o sofrimento dela me dói. Ana sentiu um misto de pena e raiva. Ele questionara a fé por ela? Mas por que não dissera? Ele tinha medo de perder a alma, sugeriu Maria. Gerações como a dele cresceram sob o Estado Novo, com a Igreja controlando tudo. A conversa as levou a memórias próprias. Ana recordava o dia da expulsão, aos 18, após a mãe encontrar cartas de amor para uma colega de escola. Você é uma vergonha, gritar à mãe, o pai calado ao lado. Irmãos rindo pelas costas. Ana fugira para as ruas, dormindo em bancos até Manuel a encontrar através de um amigo comum. Ele a levara para casa, sem julgar. Mas agora a traição, ligar para a família, revelando o endereço. No dia seguinte, no escritório do advogado no Rocio, Ana tremia. O homem, de terno cinza, leu o testamento. Manuel deixa tudo para Ana, incluindo a casa e poupança de 50.000 euros.
Condição: casar-se com Maria em 1 ano. Ana piscou, atonita. Casar? Ele aprovava? O advogado sorriu, ele mudou de ideia. Disse que amor é amor. Mas quis testar se você lutaria por isso, apesar da família. A notícia a deixou eufórica e confusa. Manuel traíra para forçá-la a confrontar a família? Mas o plano saíra errado, a mãe aparecera furiosa, ameaçando processar por influência imoral. Ana saiu dali ligando para Maria, ele nos abençoou. Mas e agora? Maria riu, casamos. Mas tua família não vai gostar. A euforia durou pouco. Naquela noite, o telefone tocou, a mãe. Ouvido o advogado. Isso é loucura. Manuel enlouqueceu. Renuncia ou te deserdamos de vez. Ana rebateu, já me deserdaram há anos. A mãe chorou, pensa nos teus sobrinhos. Quer que cresçam sabendo da tia normal? O golpe doeu. Ana amava os sobrinhos, via-os raramente em segredo. Maria a consolou, é manipulação. Eles usam culpa para controlar. Mas Ana duvidava. E se casar com Maria destruísse o pouco de família que restava? No trabalho, distraída, errou um projeto. O chefe, liberal, aconselhou: Portugal evolui, mas famílias demoram. Lute pelo que ama. Dias depois, uma reunião familiar foi marcada na casa dos pais em Sintra. Ana foi sozinha, Maria insistindo: enfrente-os. A mesa estava posta com cozida à portuguesa, mas o ar era tenso. O pai iniciou, Manuel errou. Isso vai contra Deus. Os irmãos assentiram. A mãe, volta para casa, deixa essa vida. Podemos arranjar um bom rapaz. Ana riu amargo, não é sobre rapazes. Amo Maria. Discussão acalorada, acusações de egoísmo, referências à Bíblia, estatísticas falsas sobre cura gay. Ana saiu abalada, mas determinada. Não renuncio, disse a Maria. Mas o preço, ligações constantes, ameaças de corte total. Uma prima postou no Facebook, família unida contra pecados modernos. Ana sentiu o isolamento. Em uma manifestação LGBT no Príncipe Real, ela e Maria marcharam, mas Ana viu olhar julgadores de conhecidos. A tensão culminou quando o irmão apareceu no apartamento. Pensa no avô. Ele não queria isso. Mentira, o testamento provava o contrário. Mas o irmão revelou: Manuel ligou para nós não para reconciliar, mas para nos confrontar. Disse que se não aceitássemos, ele te daria tudo. Nós o convencemos a mudar. Ana gelou: mudar como? Ele ia deserdar-te se não corrigisses. Nós invertemos. A traição não era só de Manuel? A família manipulou? Ana confrontou a tia, que confirmou: eles pressionaram-no nos últimos dias. Ele estava fraco, doente. Raiva ferveu. Manuel fora vítima também? Ana decidiu, lutaria pela herança e por Maria. Mas o custo emocional a esgotava. Ana caminhava pelo Jardim da Estrela, o sol de outono filtrando pelas folhas, mas sua mente era um turbilhão. A revelação do irmão mudara tudo, a família não só a rejeitara, mas manipulara Manuel em seus últimos dias. Eles o visitavam secretamente, dissera a tia. Convenceram-no de que você precisava de salvação. Ana sentia náuseas. O avô, fraco pela doença, ceder à pressão? Ela ligou para o advogado. Podemos contestar? Ele hesitou. O testamento é claro, mas se houver provas de coação. Ana começou a investigar. Vasculhou a casa de Manuel, encontrando cartas da mãe. Pai, Ana está perdida. Ajude-nos a trazê-la de volta. Pai? Manuel era avô por casamento, mas a mãe o chamava assim. As cartas revelavam um plano, usar a herança para forçar Ana a mudar. Maria, ao saber, enfureceu-se. Isso é extorsão emocional.
Vamos à polícia. Mas Ana pausou, é família. E em Portugal, questões familiares raramente vão a tribunal. Maria, historiadora, lembra da luta pelos direitos LGBT? A ILGA Portugal lutou há anos contra a discriminação. Use isso. Ana contatou a associação, marcando uma reunião. No escritório em Lisboa, uma ativista ouviu: casos como o teu são comuns. Famílias usam herança para controlar. Aconselharam um psicólogo e apoio legal. Ana saiu fortalecida, mas o peso crescia. Noites insones, discussões com Maria, e se perdermos tudo? Maria, o tudo é nós duas. A família escalou. O pai processou o testamento, alegando incapacidade mental de Manuel. Audiências no Tribunal de Lisboa, advogados debatendo. Ana testemunhou, ele me apoiava. A condição era casar com Maria. O juiz, progressista, ouviu, mas a mãe chorou no banco. Ela destruiu nossa família. Público murmurava, jornais locais cobriam, disputa por herança envolve orientação sexual. Ana sentia-se exposta. No trabalho, colegas sussurravam. Uma cliente cancelou, não concordo com estilos de vida assim. Perda financeira doía, mas o emocional era pior. Sonhos com Manuel, perdoa-me, miúda. Acordava chorando. Maria apoiava, mas tensionava, não duvide de nós. Uma briga, Ana gritou, e se eu cedesse? Pelo menos teria família. Maria saiu, batendo a porta. Sozinha, Ana refletiu. Crescer em uma sociedade onde o fado cantava amores trágicos a preparar para a dor, mas não isso. Lembrou viagens com Maria Cascais, mãos dadas na praia, ignorando olhares. Mas agora, dúvida, valia o preço? O irmão ligou, desiste. Voltamos a ser família. Tentação forte. Reconciliada com Maria, decidiram casar secretamente. Na Câmara Municipal, votos simples, testemunhas amigos. Alegria misturada a tristeza, sem família. Fotos no Instagram, reações mistas, apoios de amigos, ódio de anónimos. Portugal não é assim, comentavam. Mas era, estatísticas mostravam 20% dos portugueses contra casamento gay. O processo judicial intensificou. Provas, gravações de Manuel, doentes mas claras, amo Ana como é. A família contra-argumentou com e-mails falsos. Ana descobriu, o irmão forjara. Confronta em casa dos pais, porquê? Pai, pela salvação da tua alma. Mãe, não queremos perder-te. Ana, já perderam quando nos expulsaram. Traição profunda. Ana cortou contato, mas o dano estava feito. Depressão a atingiu, terapia ajudou, mas cicatrizes permaneciam. Maria propôs mudar para o Porto, novo começo. Ana hesitou, Lisboa era sua raiz. No tribunal final, juiz decidiu a favor, herança para Ana. Vitória amarga. Família apelou, mas perdeu. Dinheiro veio, mas relacionamentos destruídos. Ana visitou o túmulo de Manuel, obrigada por tentar. Mas raiva por fraqueza dele. A vida seguiu, casa nova em Belém, planos de adoção. Mas sombras, uma carta anônima, pecadoras pagarão. Medo real. Em uma conferência LGBT, Ana falou, o preço da autenticidade é alto, mas vale. Mas internamente, conflito, fora certo confrontar? Ou perdoar e ceder? Maria notava a distância, estás mudando. Ana negava, mas dúvida crescia. Com a herança, Ana e Maria compraram um apartamento em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, símbolo de história portuguesa. Mas a vitória judicial não trouxe paz. Noites, Ana acordava suando, sonhando com o avô implorando perdão. Eu tentei proteger-te, dizia ele nos sonhos. Mas na realidade, sua fraqueza permitira a manipulação. Maria notava, precisas perdoar-te.
Ana ia à terapia semanal no centro de Lisboa. A psicóloga, especializada em questões LGBT, explorava: sua família projetou culpa em você. Mas suas escolhas são válidas. Ana assentia, mas o peso da sociedade portuguesa, onde 70% se diziam católicos, apesar da secularização, a oprimia. Notícias de ataques homofóbicos em Braga ou Faro a aterrorizavam. No trabalho, promoção, chefe elogiou seu design para uma campanha de igualdade. Mas em casa, tensão com Maria. Quer filhos, disse Maria. Ana hesitou: e se nossa família os rejeitar? Discussão, Maria acusou: estás deixando eles vencerem. Ana rebateu: é realismo. Maria saiu para caminhar, voltando horas depois. Reconciliaram-se, mas rachaduras apareciam. Uma visita surpresa, a prima, liberal, veio: sinto falta de ti. Nem todos concordam com eles. Revelou: família dividida, alguns irmãos questionando. Esperança? Ana convidou para jantar. A prima veio, conversaram sobre tudo. Manuel amava-te, disse ela. Ele lutou internamente. Ana chorou: primeira conexão familiar em anos. Mas o pai ligou: não se aproxime dela. É contaminação. A prima cortou contato, pressionada. Mais perda. Ana enfureceu-se, escreveu uma carta aberta no blog: O preço do amor em Portugal. Viralizou: apoios, mas ódio. Comentários: volta ao armário. Ameaças online. Maria protegeu, mudou senhas, monitorou. Mas paranoia cresceu. Em uma saída no bairro Alto, um homem gritou: lésbicas nojentas. Ana tremeu, Maria confrontou. Polícia envolvida, mas nada feito. Casos assim são comuns, disse o agente. Estatísticas: 40% dos LGBT portugueses relatam discriminação. O ponto de ruptura: Maria descobriu e-mails de Ana para a mãe, pedindo reconciliação. Sem condições, escrevia Ana. Maria furiosa: estás traindo-nos? Ana quer paz. Briga épica, Maria pegou malas. Se duvidas, acaba aqui. Ana implorou: não vá. Maria ficou, mas friamente. Reflexão profunda. Ana lembrou inícios: encontro no orgulho, primeiros beijos em Sintra. Amor puro, mas sociedade sujava. Decidiu: cortaria família de vez. Queimou cartas antigas, simbolicamente. Mas destino interveio, acidente. Maria, voltando de escola, atropelada por carro. Hospital, fraturas, coma induzido. Ana ao lado, rezando apesar de ateísmo. Família soube, mãe veio, Deus pune. Ana explodiu: saia. Mãe chorou: quero ajudar. Conflito: aceitar ou rejeitar? Dias tensos, Maria acordou, fraca. Amo-te, sussurrou. Ana, casamos de novo, se quiseres. Riso fraco. Mas mãe insistiu em visitas, trazendo flores. Pelo bem dela. Ana permitiu, vigilante. Recuperação lenta. Maria em casa, Ana cuidando. Mãe ajudou com compras, conversas awkward. Talvez eu errei, admitiu mãe um dia. Ana, talvez? Revelações, mãe sofrer a pressão do pai, igreja. Cresci assim. Início de ponte? Mas pai resistia, não aprovo. Mãe dividida. Ana viu paralelo com Manuel, todos vítimas de normas rígidas. Alta de Maria, celebração pequena com amigos. Mas tensão, mãe convidou para Natal. Ana aceitou, condicional, Maria vem. Pai recusou. Impasse. Ana decidiu, não iria. Nossa família somos nós. Maria concordou. Mas no fundo, dor, perda permanente?
Meses depois, vida normalizada. Adoção em processo, burocracia portuguesa lenta, mas esperança. Ana escreveu livro sobre jornada, pseudonimo. Sucesso modesto, debates em fóruns. Mas sombra, carta do pai, Manuel deixou algo mais. Um segredo. Curiosidade, o que? Ana abriu a carta com mãos trêmulas, sentada na varanda de Belém, o padrão dos descobrimentos ao longe simbolizando explorações desconhecidas. O pai escrevia, Manuel confidenciou-me antes de morrer. Há uma caixa no banco, só para ti. Por que agora? Após meses de silêncio pós-recuperação de Maria, ela foi ao banco em Lisboa, coração acelerado. O gerente entregou uma caixa de segurança, dentro, joias da avó, dinheiro extra e uma carta de Manuel. Querida Ana, se lês isso, falhei em dizer pessoalmente. Amo-te como és. Liguei para a tua família não para trair, mas para forçá-los a mudar. Errei, eles me manipularam. Perdoa este velho tolo. Vive teu amor. PS, case com Maria, é o que Deus quer, se ele é amor. Lágrimas rolaram. Manuel lutara até o fim, escondendo apoio para protegê-la? A traição fora fachada? Ana sentiu alívio misturado a tristeza, porque não dissera vivo? Compartilhou com Maria, ele nos abençoou de verdade. Maria sorriu, então, vivamos isso. Decidiram oficializar casamento em cerimônia maior, convidando amigos e a prima. Mãe veio, sozinha, pai não aprova, mas eu sim. Primeira aceitação real. O casamento no Jardim Botânico, flores tropicais ao redor, votos emocionados. Ana, pelo preço que pagamos, vale cada lágrima. Maria, juntas contra o mundo. Festa com fado moderno, celebrando resiliência portuguesa. Mas pai ausente doeu. Meses depois, a adoção aprovada, uma menina de 5 anos, órfã. Chamaram-na Sofia, em honra à sabedoria. Vida familiar, escola, parques, lutas cotidianas. Mas sociedade, professora questionou 2 mães. Ana defendeu, lei permite. Vitória pequena. Anos passaram, Sofia cresceu, família expandida. Mãe visitava, pai eventualmente suavizou, vindo uma vez. Não entendo, mas amo minha neta. Progresso lento, como Portugal pós 25 de Abril. Ana refletia, escolhas custaram amizades, saúde mental, mas trouxeram autenticidade. Em uma palestra, compartilhou, o amor lésbico em sociedades tradicionais exige sacrifícios. Mas vale? No fim, a jornada a transformou, de vítima a guerreira. Mas a pergunta pairava, foi certo persistir ou ceder traria paz diferente? Será que trair os próprios valores por aceitação familiar é justificável ou a autenticidade sempre deve prevalecer, independentemente do custo?